Muito bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é que você está? Como está a sua vida devocional? Falando nisso, estamos começando mais um programa Vida Devocional. E hoje nós temos um tema muito importante para tratar. Nós vamos falar sobre o dilema do sofrimento, respondendo à pergunta: por que nós sofremos? Durante a meditação, a pregação, nós pedimos a você que deixe aí a sua mensagem no nosso chat aqui, para que possamos orar por você, para conhecermos você, de onde você fala. Deixe seu pedido de oração, tá bom? Porque nós vamos orar por você, vamos orar por sua família. Combinado? Vamos começar então nosso programa Vida Devocional e hoje nós vamos começar orando ao Senhor, buscando a bênção de Deus para nós enquanto nós estamos aqui. Mas enquanto estamos aqui orando, você pode convidar outras pessoas, compartilhar este link, tá certo? Para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho. Oremos. Ó Deus, obrigado por este dia. Obrigado por mais esta sexta-feira que estamos aqui para te adorar, para ouvir a tua palavra e também orar por nossas vidas, Senhor. Que esta mensagem chegue a muitos corações e abençoe todos os nossos irmãos agora que estão assistindo, aqueles que estão chegando, aqueles que ainda vão entrar, Senhor. Que todos recebam bênçãos maravilhosas e possam crescer na graça e no conhecimento. Nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos falar sobre o tema Por que sofremos? Por que nós sofremos? E eu gostaria então de chamá-los para meditar na palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Esse é o texto da nossa reflexão nesta manhã. Nós vamos meditar nos versos 12 a 19, tá bom? Queridos, por que nós sofremos? Por que sofremos tanto? Por que há tantos dilemas e há tanto sofrimento no mundo? Essa é a pergunta que Pedro responde aqui. Mas quando nós paramos para pensar no sofrimento, nós percebemos que há algumas propostas, algumas respostas para essa pergunta que nós levantamos aqui nesta manhã. Por que as pessoas sofrem? Bom, vamos ver algumas respostas antes de meditarmos no nosso texto como uma introdução. Bom, a teologia da retribuição diz o seguinte: você está pagando por aquilo que você fez. A teologia da retribuição era a teologia dos amigos de Jó. Eles olhavam para Jó, Jó perdeu 10 filhos, perdeu tudo que possuía e estava acometido de uma doença terrível. Os amigos de Jó olhavam para Jó e diziam: olha, você é o culpado. Você fez alguma coisa para merecer isso. E essa teologia da retribuição é a mesma teologia da prosperidade. Quando o fiel não alcança o bem prometido, a culpa recai sobre ele. E aí os pregadores da prosperidade afirmam que ele não teve fé. Bom, outra coisa interessante, queridos, é a figura do diabo. Muitos colocam a culpa no diabo. O diabo é uma figura muito usada para explicar o dilema do sofrimento em muitas igrejas. Tudo é colocado na conta do diabo. Parece que todo o sofrimento vem do diabo. E nós sabemos que não é bem assim. Outros atribuem a sorte. Dizem: olha, nós nascemos sem sorte. Nós sofremos porque não temos sorte. Outros atribuem ao determinismo. Alguém diz assim: nós nascemos para sofrer. Você com certeza já ouviu
a expressão pobre nasceu para sofrer. Isso é um determinismo. Então, acham que algumas pessoas nasceram para sofrer. Outros atribuem a uma questão familiar, a uma espécie de maldição hereditária. Minha mãe sofreu, minha avó sofreu e eu estou sofrendo também os mesmos sofrimentos. Mas nenhuma dessas respostas é suficiente. Nenhuma dessas respostas é aquilo que a Bíblia ensina. Por que nós sofremos? Essa é uma pergunta tão antiga quanto o livro de Jó que nós mencionamos. E o livro de Jó termina e nós ainda não entendemos por que o justo sofre. Na realidade, nós não temos a resposta completa, mesmo no livro de Jó. Pedro escreveu esta carta que nós vamos meditar, sua primeira missiva, para cristãos que estavam sendo perseguidos. No capítulo de número 1, verso de número 1, Pedro fala aos crentes, aos peregrinos e forasteiros. E essa é uma expressão muito comum na carta. As igrejas da Ásia eram determinadas pelo sofrimento. Estavam passando por uma grande perseguição, estavam enfrentando um grande dilema. E a situação desses crentes era uma situação de provação, e essa situação poderia piorar para a vida daqueles irmãos. Como devemos lidar com o sofrimento? Essa é a pergunta que nós queremos responder. E nós vivemos em uma sociedade que constantemente lidamos com o dilema do sofrimento. Ou você está sofrendo, ou conhece alguém que está sofrendo. Com certeza você conhece uma pessoa que está sofrendo. Nós vivemos em uma sociedade que lidamos constantemente com o dilema do sofrimento. Então, como nós devemos lidar com o sofrimento? Nós vamos responder essa pergunta e eu gostaria então de usar o próprio texto que nós vamos meditar. Primeira coisa, nós não devemos estranhar o sofrimento. Não deveríamos estranhar o sofrimento. Verso de número 12, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro diz aos cristãos: vocês não deveriam estranhar. Primeira coisa, nós não devemos estranhar o sofrimento na vida dos cristãos. E perceba que Pedro usa aqui um imperativo, uma ordem, dizendo: não estranheis. E ele fala do fogo ardente que surge no meio dos crentes. Essa ideia aqui, meus irmãos, de fogo, traz o sentido de queimadura, indica uma prova de fogo. Esse fogo era para testar. No capítulo 1, versos 6 e 7, ele fala que a nossa fé ela é mais pura do que o ouro, que é refinado pelo fogo. Essa é a ideia que Pedro está apresentando aqui. Esses crentes haveriam de passar por um sofrimento inexorável, terrível e violento. Muitos dos nossos irmãos em Cristo morreram no fogo provocado por Nero, o imperador de Roma. E aí Pedro está dizendo para eles: não se espantem, não fiquem admirados, não estranhem o fogo que surge no vosso meio. Eles poderiam pensar: alguma coisa estranha deve estar acontecendo. Eles poderiam pensar: alguma coisa deu errado, Satanás poderia estar vencendo. E aqui é um teste no qual Deus permite que seu povo passe por grandes lutas, por grandes aflições, adversidades, para encorajar a fé deles. E eu gostaria então de dizer para você que não é anômalo, o sofrimento não é anômalo ao verdadeiro cristão. O cristão passa por lutas, o sofrimento não é estranho. Você deve se lembrar do que Jesus disse em João capítulo 16, verso de número 33,
que no mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos o mundo. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 12, o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo que aqueles que querem viver piedosamente com Cristo padecerão aflições. Já em Atos, capítulo 14, verso 22, Paulo vai dizer em uma das suas pregações que com muito sofrimento nos importa entrar no reino de Deus. Você se lembra dos amigos de Daniel? Eles foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E é uma coisa interessante, queridos, porque Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas Deus passou com eles, Deus estava com eles na figura do quarto homem da fornalha. É assim que acontece conosco. Deus não nos livra das fornalhas da vida, mas Ele prefere passar conosco por elas. Ele prefere passear conosco pelas fornalhas da vida. É o que nos ensina esse episódio dos amigos de Daniel. Meus queridos irmãos, há bênçãos pedagógicas, há bênçãos maravilhosas que Deus nos dá através do sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 13 e 5, Paulo vai dizer que nós nos gloriamos não apenas na glória de Cristo, nós também nos gloriamos no sofrimento, porque o sofrimento ele vai trazer para nós experiência, perseverança, esperança, paciência. E é por isso que o sofrimento ele é pedagógico. Você se lembra de Jó 42, verso 15? Após todo o sofrimento que Jó enfrentou, Jó disse: olha, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Eu tinha uma experiência teórica, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem o Senhor é. E o salmista, no Salmo 119, verso de número 67, diz que antes de ser afligido, ele andava errado, mas agora ele observa a palavra de Deus. Se nós somos crentes, se nós somos servos de Deus, nós não devemos estranhar o sofrimento. O sofrimento é natural ao verdadeiro cristão. Nós não deveríamos estranhar o que nós estamos passando nesta vida. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre o sofrimento, em primeiro lugar, nós vimos que não devemos estranhar o sofrimento como cristãos. Mas em segundo lugar, nós devemos nos alegrar no sofrimento. Pastor, como assim? Agora perceba que Pedro pede uma coisa que aparentemente parece absurdo para nós. Veja no verso 13, ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Meus queridos, a obra de Cristo foi consumada. Mas por estarmos ligados a Ele, nós participamos do seu sofrimento. Nós ainda sofremos com Cristo. Mas aqueles que são capazes de suportar o sofrimento, aqueles que são capazes de se alegrar, mesmo sofrendo, diz o texto, que eles desfrutarão de uma alegria indizível. O verso 13 fala de uma alegria maravilhosa que o cristão será capaz de experimentar, se ele for capaz de experimentar o sofrimento e mesmo assim ser feliz sofrendo. Serão muito felizes. A ideia aqui é serão exuberantemente felizes. Romanos 8, verso 17, o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, que se com ele nós sofremos, com ele também nós reinaremos. E esse texto parece que está nos pedindo uma coisa absurda para os nossos dias. Uma coisa aparentemente terrível para os nossos dias.
ser feliz sofrendo, mesmo em meio ao sofrimento? Como ser feliz em meio ao sofrimento? Como, meus queridos irmãos, experimentar e pregar essas coisas nos dias em que o evangelicalismo está permeado de hedonismo? As pessoas fazem e querem fazer apenas aquilo que lhes dá prazer, aquilo que lhes proporciona vantagens. Mas Pedro está dizendo, apesar do sofrimento, vocês devem se alegrar. Como lidar com essa verdade nesses dias? Nós devemos nos alegrar no sofrimento. Em Mateus capítulo de número 5, verso de número 12, Jesus disse, alegrai-vos. Se vocês são perseguidos, se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês devem se regozijar, vocês devem se alegrar, porque os profetas foram perseguidos também. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o famoso pastor batista, ele dizia que Deus forma os seus melhores soldados nas montanhas do sofrimento. Portanto, note, quando Pedro escreveu esse texto, Pedro não está falando de uma coisa teórica. Pedro não está falando aqui de uma coisa que ele nunca havia experimentado, que ele não sabia o que era. Pelo contrário, nos diz Atos capítulo 5, verso 41, que o Sinédrio, o Senado judaico, autorizou e Pedro e João foram espancados, levaram 39 chicotadas, conforme era o costume daquela época, as pessoas que cometiam certos crimes. E a palavra de Deus nos diz que Pedro e João saíram do Sinédrio regozijando, se alegrando por serem dignos de padecer pelo nome de Cristo. Portanto, queridos, quando Pedro diz aqui para nos alegrarmos, ele não está falando de uma coisa teórica, está falando de uma coisa que ele havia experimentado, uma coisa que ele havia sentido. Como sentir, queridos, alegria em meio à dor? Como sentir alegria em meio à tristeza, à angústia, à perda? Como sentir alegria em meio às lágrimas? É isso que o texto está nos propondo nesta manhã. É isto que Pedro está nos propondo aqui. Mas eu quero dizer para você que está triste, que está abatido, que perdeu a alegria da vida, que não consegue mais se alegrar, e você atribui toda a sua tristeza, a sua depressão, a sua solidão, ao seu sofrimento. Eu quero dizer que é possível sim sentir alegria. O sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz por nós, é a força motriz, é a força principal que gera alegria no coração do cristão. Quando nós pensamos em tudo que Cristo fez por nós, nós nos alegramos. Quando nós pensamos em tudo que Jesus fez por nós na cruz, nós então nos alegramos. Se nós pensarmos em tudo que Jesus fez por nós e que na sua revelação, quando Ele retornar, nós veremos a sua glória, nós então enchemos o nosso coração de alegria. Você ainda pode ser feliz, você ainda pode ser muito feliz, como o texto diz aqui, nós somos então coparticipantes do sofrimento de Cristo, então nós nos alegramos, vós alegreis exultando, uma alegria estupenda, uma alegria maravilhosa, uma alegria fantástica, uma alegria que o mundo não pode nos dar, uma alegria que o mundo não pode ter, mas você pode ser feliz e pode experimentar esta alegria. É assim, queridos, que nós experimentamos e é assim que nós respondemos a esta pergunta. Como nós devemos lidar com o sofrimento ou por que nós sofremos? E a primeira coisa que nós devemos refletir e pensar que
A realidade está posta. Nós lidamos com o sofrimento não é estranho ao verdadeiro cristão. E em segundo lugar, nós vimos que sim, é possível sermos felizes, mesmo em meio à solidão, ao sofrimento, ao desespero, à perda irreparável de um amigo, de um parente, à crise financeira, à doença, ao coronavírus, a tudo isso que nós estamos vendo e perpassando e experimentando. É possível sim. Portanto, esta mensagem é para você que está sofrendo. É para nós que estamos enfrentando uma grande luta. Na semana que vem, nós vamos continuar esse mesmo sermão. Nós vamos ter mais duas aplicações ou dois tópicos aqui interessantes respondendo esta pergunta. Por que o cristão sofre? Por que nós sofremos? Tá certo? Combinado? Agora nós vamos orar. Nós queremos orar pelas pessoas que estão aqui pedindo oração. Nós recebemos aqui a mensagem do Luiz Eduardo Silva, graça e paz aos irmãos. Ele fala de Guaratinguetá. Deus abençoe, Luiz. Forte abraço para você, para a sua família. Ele pede oração pela sua vida espiritual. Nós vamos orar por sua vida. O Custódio aqui, Vasconcelos também. O Jadson Rocha, ele pede oração pela esposa Dani, que está com Covid. Jadson, que Deus abençoe sua esposa, que Deus cure, restabeleça, restitua a saúde da sua esposa. A Luzia está no saldo aqui com a graça e paz. Então nós também mandamos aqui o nosso abraço para ela, para a sua família. A todos os nossos irmãos aí que estão nos assistindo, estão nos vendo, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer para você que todos os dias, das 9h30 às 10 horas da manhã, nós temos então o nosso programa Vida Devocional, onde nós oramos, pregamos a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Nós vamos agora para um momento de intercessão. Nós vamos orar pelo nosso país, vamos orar por sua família. Afinal de contas, o nosso programa é sobre vida devocional. E aqui nós fortalecemos a nossa vida devocional. Aqui nós recebemos a palavra de Deus, aqui Deus fala conosco. E como nós falamos hoje sobre o sofrimento, nós vamos orar por pessoas que estão sofrendo, orar por você, por sua família que está enfrentando uma grande luta, tá certo? Então, aonde você estiver, baixe sua fronte, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar nesse instante, tá bom? Quero orar com você e quero orar por sua família. Bondoso e eterno Pai, Deus grandioso, estou feliz por estar aqui, Senhor, e por pregar a Tua palavra, por essas pessoas que estão nos assistindo, pedindo aqui, Senhor, fazendo os seus pedidos. Eu quero apresentar esses pedidos de oração ao Senhor, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, restabeleça a saúde, para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor abençoe profundamente a vida espiritual, para que o Senhor traga salvação, para que o Senhor traga avivamento, para que o Senhor faça uma obra maravilhosa, para que o Senhor alegre. Ó Pai, muitas pessoas estão sofrendo e algumas delas já desistiram da fé. Algumas até se revoltam contra o Senhor, não conseguem compreender, entender todo esse dinamismo do sofrimento, as suas consequências, os seus desdobramentos. Mas nós estamos aqui, Pai, entendendo Tua palavra, que nós devemos entender que é muito natural, não é estranho passarmos por aflições e sofrimentos, e também devemos nos alegrar no sofrimento, porque o Senhor está conosco. Nos abençoe, Senhor. Abençoe nossas vidas. Cuide de nós, cuide de nossas famílias. Nos proteja.
Ó Senhor, faça uma obra extraordinária na vida de todas essas pessoas, dos nossos ouvintes, que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, em vários lugares e estados do Brasil e até em outros países. Abençoe, Senhor. Só o Senhor sabe o que eles estão passando, o que nós estamos passando. Mas o Senhor está conosco no sofrimento. E obrigado pelo sofrimento do nosso Salvador, Jesus, que nos traz esperança. Amém. Queridos, estamos finalizando aqui o nosso programa. Gratos a vocês que nos assistiram, que estiveram aqui conosco. Permaneça conosco aí, durante a nossa programação. Nós temos uma programação abençoada para a sua vida. Não se esqueça que na outra sexta-feira eu estarei aqui novamente no programa Vida Devocional, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para a sua vida. Nós vamos continuar esse sermão na semana que vem, vamos ter a segunda parte desta mensagem respondendo à pergunta: por que nós sofremos? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.